Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Nós estamos na nossa série, Na Caverna, e nós já passamos por alguns personagens bíblicos que passaram pela caverna, e hoje nós vamos ver mais um. Já olhamos para Ló e suas filhas lá no livro de Gênesis, que foram para a caverna, depois de não quererem ir para onde Deus mandou eles irem, e lá na caverna eles tomaram algumas decisões que não foram boas decisões. Já falamos sobre Sansão, que foi parar na caverna por não ter ouvido a voz de Deus por meio dos seus pais. E depois, na semana passada, olhamos para Elias, que foi parar na caverna porque servia a Deus. Hoje, nós queremos continuar olhando e vamos, obrigado meu irmão, olhar mais um personagem que agora a gente encontra a história dele no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 22, pegue a sua Bíblia, abra para lá, acesse, para que juntos possamos ver mais este personagem que passou pela caverna. 1 Samuel, capítulo 22, versos 1 e 2. 1 Samuel, capítulo 22, versos 1 e 2, assentados como os irmãos estão. Vamos acompanhar a leitura. E assim diz o texto: Depois disso, Davi retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em dificuldade, todos os endividados e todos os insatisfeitos. Ele se tornou chefe deles. Cerca de 400 homens o acompanhavam. Amém? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre Davi na caverna. E ele vai para a caverna porque ele era rei, ou porque ele foi o ungido de Deus, ele se tornou rei. E por conta disso, então, ele vai parar na caverna. Se você depois tiver interesse, você poderá olhar desde o capítulo 15 de 1 Samuel, e você vai ver lá no capítulo 15 que Deus rejeitou o rei Saul. E por conta disso, no capítulo 16, Samuel então vai até a casa de Jessé e unge Davi como rei. A partir daí, as coisas, digamos assim, começam a ficar um pouco mais complicadas, porque no mesmo capítulo 16, a gente vai ver Saul, que começa então a ser atormentado por um espírito. E aí então, Davi é o garoto que é chamado para tocar um instrumento, quando então Saul ficasse atormentado por aquele espírito. No capítulo 17, a gente vai ver que Israel entra em guerra com os filisteus, e é aquele momento em que Davi, o pequeno Davi, vence o gigante Golias. No capítulo 18, a gente vai ver, por exemplo, o filho do rei Saul se tornando grande amigo de Davi. E ele agora já está ali vivendo no palácio. Davi está sempre junto e se torna grande amigo de Jonatas. Davi fica famoso no capítulo 18, e isso promove então os ciúmes de Saul contra Davi. E aí então começa todo um processo em que Saul vai tentar matar Davi. E com a ajuda da sua esposa, no capítulo 19, Davi vai fugir, Davi vai embora. Ele recebe a ajuda da esposa e ele então vai fugir. Capítulo 21, já chegando no capítulo 22, a gente vai ver Davi indo até o sacerdote Aimeleque, e lá ele consegue pegar a espada que era de Golias, porque ele estava sem arma nenhuma. E quando a gente ainda no capítulo 21, se você olhar aí bem pertinho, os versículos de 10 a 15, Davi vai passar ali na cidade de Aquis, e ele vai falar com o rei Aquis, que é lá da cidade de Gate, e ele então está ali, o pessoal reconhece ele, mas esse aí não é Davi. E Davi então, que já está fugindo, já está com medo, ele vai se fazer de louco. Se você ler o texto vai dizer que ele começa a babar e começa a arranhar as portas. Por conta disso é que ele então vai fugir, e aí a gente chega no capítulo 22, que Davi então vai fugir e vai para a caverna de Adulão. Na caverna, porque ele foi ungido rei,
e o rei que estava, que era Saul, começa então a perseguir a Davi, fazendo com que ele então fugisse. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção de cada um de nós nessa manhã é que quando a gente pensa na caverna, e a gente tem observado isso, estar na caverna é um momento em que é um momento de sofrimento, é um momento de tensão, é um momento que para nós são aqueles momentos em que nós estamos em dificuldade, assim como Davi estava, fugindo do rei, tendo um exército em seu encalço. Mas o que acontece enquanto ele está na caverna? Na leitura dos dois versículos que nós fizemos, dá para perceber algumas coisas que acontecem quando Davi estava na caverna. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para isso. A primeira coisa que acontece quando Davi está na caverna é que ele recebe o apoio da família. Vocês perceberam isso? Quando Davi está na caverna de Adulão, o versículo 1 diz que quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam que ele estava lá, o que eles fizeram? Eles foram até lá. Eles foram até lá para estar com Davi. Enquanto na caverna, Davi recebe o apoio da família. Para quem lembra um pouquinho das histórias do Novo Testamento, vai se lembrar que o apóstolo Paulo, quando estava preso na fortaleza, o sobrinho dele foi lá com ele. Foi lá falar com ele, porque havia uma ameaça. Então o sobrinho vai lá e tem um tempo com Paulo. Via de regra, a família costuma estar conosco nos momentos de dificuldade. É um irmão que chega, é um primo que chega, é o pai, a mãe, ou todos que vêm até nós quando nós passamos por dificuldade. E o que a gente percebe aqui, então, neste momento de caverna, em que Davi está sofrendo, em que ele está fugindo, ele recebe o apoio da família. A família está ali com ele, está junto com ele. A família está ali abraçando a ele, cuidando dele. Então, meus irmãos, quando a gente passa pela caverna, Deus também usa os nossos familiares para estar conosco. Via de regra. É claro que existem as exceções, mas de uma forma muito geral, a família sempre está conosco. E eu e você precisamos louvar a Deus pela família que Ele tem nos dado. Tanto a família de carne e osso, né, de sangue, como também a família espiritual, a família cristã. Louvamos a Deus e precisamos louvar. Mas tem mais coisa que acontece. Na caverna, Davi pôde ajudar pessoas que também estavam em dificuldade. O versículo 2 vai dizer que se ajuntaram a ele, aqueles que estavam em dificuldade, aqueles que estavam endividados e aqueles que estavam insatisfeitos. Olha que coisa interessante. E aí o que Davi fez? O texto diz que ele se tornou chefe dessa turma. Portanto, enquanto na caverna, sofrendo, em fuga, Davi ajuda a gente que está talvez em situação pior do que a dele, igual a dele, sofrendo. Olha que coisa interessante. A gente também, quando olha para a história do apóstolo Paulo no Novo Testamento, a gente vai descobrir que enquanto na prisão, ele ajudou, por exemplo, um escravo fujão, que a gente encontra a história lá no livro de Filemão. Ele apresenta Jesus para esse escravo fujão e intermedia o retorno desse escravo para o seu senhor. Porque uma vez que ele foi capturado, ele seria mandado de volta para o seu senhor e seria morto. E aí então o apóstolo Paulo intermedia isso, mandando uma carta para Filemão, dizendo assim: olha, receba esse que agora é mais do que um servo teu, um escravo teu, mas é o teu irmão em Cristo. Quando a gente está numa situação difícil, na caverna, Deus permite que a gente ajude outras pessoas que possam estar passando por situação igual ou pior do que a nossa. E é o que acontece com Davi. Ele está fugindo de Saul, tem o exército em seu encalço, mas ele, apoiado pela tua família, pode também ajudar outras pessoas que estão em dificuldade. 400 pessoas. E uma terceira coisa. Na caverna, até mesmo antes da família chegar, antes dessas 400 pessoas chegarem, Davi estava fazendo uma coisa. Davi estava orando.
E como resultado do que ele orou, ele na verdade escreveu 2 salmos. O Salmo 57 e o Salmo 142. Se você vier à noite e Deus permitir, falaremos sobre o Salmo 142. Mas enquanto Davi está na caverna, ele recebe apoio da família, ele apoia pessoas em dificuldade e ele escreve salmos de adoração ao nosso Deus. De novo a gente vai para o apóstolo Paulo no Novo Testamento. O que o apóstolo Paulo fez enquanto estava preso? Escreveu cartas, pelo menos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, foi tudo escrito aonde? Na prisão. Isso indica algumas coisas para mim e para você. Que enquanto a gente está na caverna, a gente não precisa parar de ser produtivo. Pode talvez diminuir o ritmo, mas precisamos continuar a ser produtivos. Não precisamos paralisar a vida porque estamos com um problema ou com vários problemas. A vida não para. O ritmo pode diminuir, mas a vida não para. Foi o que a gente viu em Elias, ou com Elias. O Senhor chega e apresenta para ele um desafio. Olha, tem alguém para ser ungido rei. E coloca Elias para trabalhar. Quando você e eu estivermos na caverna passando por algum problema, lembre-se disso. Deus tem uma família para você, que te ajuda, que te apoia. Deus tem pessoas para você ajudar. Ah, e outra coisa, quando você pensa em pessoas que você pode ajudar e que vão estar na caverna com você, isso é legal a gente lembrar, ou perceber o seguinte: você não é a única pessoa que sofre. Vou repetir, você não é a única pessoa que sofre. As pessoas, de uma forma geral, todos sofrem. Por isso que eu, na caverna, preciso ajudar aqueles que estão próximos a mim. E mais do que isso, a vida não para. Davi, na caverna, vai escrevendo. E como resultado, a gente tem o Salmo 57 e o Salmo 142, em que ele vai expressar a Deus o seu clamor, vai colocar diante de Deus tudo aquilo que ele está vivendo e vai apresentar a Deus as suas certezas. E aí então a gente olha para Davi, assim como olha para Paulo e tantos outros, que enquanto estavam sofrendo, a vida não parou. Eles continuaram produzindo, continuaram servindo ao Senhor. E é isso que eu e você precisamos aprender. Quando você e eu passarmos pela caverna, aproveitemos e louvemos a Deus pela família que Ele tem nos dado. Ajudemos as pessoas que também estão em dificuldade e continuemos, mesmo que em ritmo menos acelerado, um ritmo mais devagar, mas continuemos principalmente servindo ao Senhor. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos porque nós temos a Ti como nosso Senhor. E quando passamos por problemas, passamos pela caverna, sabemos que o Senhor é conosco. O Senhor é conosco em todo o tempo. E o Senhor nos tem dado uma família. Família de sangue, família na fé, que está conosco. Tem nos dado também a oportunidade de ajudar outros que passam por problemas também. Nós não somos os únicos a passar por problemas. Outros passam e nós podemos ajudá-los também. E mais do que isso, o Senhor nos capacita, mesmo na caverna, continuarmos produzindo. No mínimo, continuar buscando a Tua face em oração. Foi isso que Davi fez. Estas são as lições que nós aprendemos. E pelo Teu Santo Espírito, somos capacitados a colocá-las em prática. Oramos para que haja em nós esse desejo de viver desta forma, glorificando assim o Teu nome. Muito obrigado. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém?